Voz da Comunidade. Boa tarde aos ouvintes do Voz da Rede. No Voz da Comunidade, nós vamos seguir denunciando os desmandos da ISMED com relação à reposição da greve. Porém, estamos vivendo um momento que não é somente com relação à reposição da greve. Há um ataque direcionado à educação e à organização das escolas. Estamos, nesse momento, com os problemas da reposição acontecendo, mas no retorno às aulas, que acontece no dia 3 de agosto, nós aí já temos outros problemas, como o corte de dobras e a questão dos readaptados, que nós também tratamos no programa passado. Então, iremos ouvir agora a professora Andressa falar sobre a questão da reposição e, na sequência, a professora Bruna falar sobre a questão do corte de dobras. Ei, pessoal, eu sou a Andressa, sou professora da Educação Infantil aqui de Belo Horizonte. Falar para vocês um pouquinho de como está sendo. A reposição desse ano foi muito conturbada, porque veio a partir de uma imposição, da Secretaria de Educação, que trouxe já as datas pré-estabelecidas para cada turma e cada professor. Essas datas vieram engessadas, não tendo a possibilidade de alteração para atender melhor a turma ou qualquer outra solicitação que existisse. Essa planilha veio com uma data muito curta para que fosse preenchida com os professores que aceitariam fazer a reposição. Essa planilha não foi pensada para atender a educação infantil, porque ela não considera as nossas singularidades. Nós temos um professor R1, que fica 3 horas em sala, e o R2, que fica 1h30. Esse R2 atende 2 turmas por dia. E na organização que a ISMED fez, o professor R2 acabou ficando desligado das suas turmas, porque ele foi colocado para ir um dia na escola, ficar 1h30 apenas, pagar apenas 1h30, sendo que tem 2 turmas lá para tirar o extra classe. E aí, dessa forma, o nosso direito de tempo de planejamento ficou de lado, não foi garantido. E chegaram ordens nas escolas, essas ordens foram apenas por telefone, nada por escrito, de que não haveria extra classe nesse período, que não seria possível que os professores tirassem seu tempo de planejamento. Esse tempo que é garantido por lei desde 2008. Tem sido tempos difíceis, a organização muito engessada, coisas que chegam assim por telefone, que cumpra-se sem saber direito de onde que veio essa ordem, vou chamar de ordem porque é exatamente isso, e a gente está tentando fazer uma reposição diante de todas essas dificuldades. Meu nome é Bruna, estou nessa rede da Prefeitura de Belo Horizonte há 10 anos. Tenho um BM só, mas desde que eu entrei na rede em 2016, sempre dobrei todos os anos, nunca fiquei sem dobra, o que sempre me deu essa tranquilidade. Esse ano, como os outros anos, consegui novamente uma dobra até o final do ano, onde eu era projeto em 2 salas. O restante da carga horária eu era apoio à coordenação. O que acontece é que semana passada eu recebi uma ligação da minha vice-diretora, onde ela, até muito sem graça, me avisou que teve uma orientação da regional, não era nada com relação ao meu trabalho, que elas estavam fazendo isso somente por causa de uma orientação que elas deveriam cumprir imediatamente, e que não era só eu que iria perder, que eu até questionei isso. Ela falou assim, não é só você, todas que se enquadrarem nessa orientação vão perder, e assim foi feito. Aí ela falou que eu ia perder imediatamente, como as demais, e foi feito esse corte interruptamente. Eu mesmo fiquei muito chateada. A gente sabe que a dobra não é uma dobra definitiva, qualquer momento nós podemos perder. O que me deixou mais chateada foi como eu perdi. Não foi uma lotação, não foi uma pessoa que chegou, não foi uma sala que se desfez, foi como a Secretaria de Educação está fazendo com os servidores e os professores. Mexe com os estudantes, que a gente já começou um trabalho, parar pela metade o projeto que nós estávamos fazendo, sem deixar essa parte da reposição, sem muitos que não estão presentes,
simplesmente cortar sem a gente nem ter o direito de explicar para eles também o porquê que a gente não vai mais estar com eles. Enfim, foi uma tremenda falta de respeito com todos os que estão perdendo a dobra por esse motivo. E fica aqui a minha indignação por esse fato. Como foi possível ouvir nos depoimentos, a prefeitura ela tem dificultado e muito a organização das escolas. Ela dificultou durante esse processo de reposição, que é um direito do estudante, ela não assegurou o todo do componente escolar, do dia letivo do estudante, ela forçou uma reposição que fosse feita sem a qualidade de fato que ela deveria ter para atendimento desses estudantes. E, na fala da Bruna, ficou evidente um outro problema. O problema de que a prefeitura já está organizando o retorno das aulas no segundo semestre com muitos problemas. Ela corta dobras que estavam previstas para o atendimento dos estudantes, para a composição do quadro das escolas no seu todo. E veremos a seguir um outro problema que já trouxemos na semana passada, que é um ataque aos servidores readaptados. Thalita, quer fazer alguma consideração? Então, Carol, eu acho que fica muito claro para quem nos ouve, para quem também tem acompanhado a situação que a gente tem vivenciado nos últimos tempos e mais especificamente esse ano, que a crise da educação em Belo Horizonte ela não é uma crise, como diria Darcy Ribeiro, ela é um projeto. A Secretaria Municipal de Educação e o prefeito de Belo Horizonte têm organizado a educação de forma a piorar cada vez mais o atendimento para a população, tornar a educação cada vez mais precária, não tem oferecido nenhum tipo de estrutura e tem piorado a qualidade da educação ao não fornecer nem o mínimo necessário para o atendimento dos estudantes. A reposição ela tem sido feita de forma muito ruim por uma escolha da secretaria e agora a gente tem também uma situação de retirada de professores das escolas, diminuição dos professores com corte de dobras, uma situação de cada vez mais piora da qualidade do trabalho para os professores, principalmente para os readaptados funcionais que agora estão nessa situação de insegurança e instabilidade, ou seja, há um projeto em Belo Horizonte de piora da qualidade da educação. Vamos ouvir também agora mais um depoimento de uma pessoa justamente que está nessa condição de insegurança e instabilidade no trabalho em relação à readaptação funcional. Olá, meu nome é Miriam, sou professora na Rede de Belo Horizonte há cerca de 21 anos. Deixo aqui o meu protesto e a minha indignação com o descaso, a falta de respeito com que os professores têm sido tratados pela Prefeitura de Belo Horizonte. Recebi um e-mail da Prefeitura me dispensando do trabalho na escola a partir do dia 1º de agosto. Sou uma professora em readaptação funcional. Meu laudo é de voz. Vou relatar um pouquinho dessa minha trajetória, desse longo período de regência na Prefeitura. Iniciei em 2005 na educação infantil, em 2012 no ensino fundamental. Atuei no ensino fundamental no primeiro ciclo. Durante quase todo esse período, fui professora de turmas em processo inicial, que são crianças de 6 e 7 anos. Também atuei como professora de apoio e coordenação de turno. Sempre fui uma professora assídua e muito comprometida com o meu trabalho. No ano de 2023, comecei a enfrentar dificuldades na regência escolar, apresentando rouquidão constante e muita ansiedade. Desenvolver as aulas tornava-se cada dia muito cansativo. O esforço vocal diário acabou me adoecendo. Nesse mesmo ano de 2023, tivemos uma reforma na escola, que teve uma longa duração. Fizemos aulas com muito barulho. Havia pedreiros, pintores, eletricistas e vários profissionais trabalhando enquanto os professores davam aula. Relatei, na época, que estava enfrentando muita dificuldade em reger as aulas por causa do barulho. Não conseguia usar o microfone, que foi recomendado, porque na época tinha alunos com TEA e eles não suportavam som. Também não conseguia fechar as portas da sala. Não havia ventilação. Os ventiladores não funcionavam.
turmas de 25, 26, 27 alunos. Então, acabei fazendo muito esforço vocal. Consegui a readaptação funcional em outubro de 2024, com o laudo de voz. Passei a ser acompanhada pela psiquiatra por causa da ansiedade. Desde outubro de 2024, estou desenvolvendo as funções que me foram atribuídas pelo plano de atividades. No momento, eu estou em tratamento com a fonoaudióloga, com a psicóloga, e acompanhamento com a psiquiatra. E tem melhorado muito a minha condição. As atividades que eu exerço na escola e exerço com muita alegria e com muita competência são as seguintes. Eu estou no apoio à coordenação, fazendo atendimento às crianças doentes e acidentadas, monitoramento do recreio, distribuição de bilhetes, interação com as famílias, aplicação do teste de leitura do CAED, preparação de materiais pedagógicos, busca ativa das crianças faltosas, confecções de cartazes pedagógicos, registro de notas e conceitos do boletim escolar no SGE, separação dos kits escolares, uniformes e os absolventes, entrega desses materiais para as crianças, organização de todos os materiais pedagógicos, como jogos, brinquedos e outros. Todas as atividades relatadas estão dentro do quadro de magistério. Então, diante de toda essa trajetória, eu não consigo compreender a intenção da Prefeitura de Belo Horizonte de me retirar da escola. Essa possibilidade tem me causado profunda angústia, constrangimento e muita insegurança. Sinto-me desvalorizada, humilhada, descartada, como se todos os anos dessa dedicação, compromisso e contribuição para a educação pública não tivesse qualquer importância. Meu único desejo é continuar exercendo as minhas atividades com dignidade, num ambiente onde eu conheço a rotina, onde eu me sinto bem, preservando minha saúde física e emocional e continuando a contribuir para a educação pública de forma que hoje me é possível. Vimos no relato da Miriam e também na semana passada no relato da Mariana como esses trabalhadores que passam por um adoecimento laboral, ou seja, no ambiente de trabalho, estão sendo agora punidos pela prefeitura. Então, isso é muito grave, isso gera um novo quadro de adoecimento, porque gera uma ansiedade, gera um estresse do que vai ser feito da vida funcional desses trabalhadores. Então, esse ataque que a prefeitura faz, ele é muito desumano e extremamente desrespeitoso com o coletivo das escolas, mas em especial com esses trabalhadores. Acho que ficou muito claro também na fala da professora que ela faz um trabalho de muita necessidade no ambiente da escola. Ela atua pedagogicamente no atendimento aos estudantes, mas além disso, ela também exerce um papel de organização do trabalho que é realizado nas escolas. Ela contribui para que a escola tenha um bom atendimento à comunidade escolar. Ela contribui também para o desenvolvimento do trabalho pedagógico de outros professores. Então, a gente consegue perceber alguns elementos, né? Primeiro que, ainda na condição de adaptada funcional, a professora faz um trabalho que é fundamentalmente necessário para a escola. Ela está trabalhando, como ela mesma disse, exerce suas funções com muita qualidade. O que ela faz é muito importante para o desenvolvimento dos estudantes e para o desenvolvimento dos processos de aprender e ensinar na escola. E, além de desconsiderar o trabalho dela, também desconsidera a importância, a necessidade que o trabalho dela tem para o bom desenvolvimento do processo de aprendizagem das crianças. Então, a gente consegue perceber que a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Educação e Prestação não estão nem um pouco preocupados com a qualidade da educação das escolas. Pelo contrário, se preocupando em piorar cada vez mais a qualidade da educação ofertada nas unidades de ensino. Para falar um pouco das ações que o Sindirrede tem tomado, tanto institucionalmente quanto juridicamente, vamos conversar com a Neide, que é diretora do Sindirrede e uma das responsáveis pelo departamento jurídico. Neide, fala pra gente um pouco quais têm sido as ações que o Sindirrede tem feito de denúncia sobre essas questões com relação à intransigência da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte com relação à reposição. Boa tarde a todas e todos. Olha só, são muitas coisas. Primeiro, vou
falar primeiro porque vou começar do que a gente fez em nível nacional. Então, fizemos uma denúncia para o Conselho Nacional de Educação. A partir da denúncia, nessa semana, representantes do sindicato foram recebidos pela Secretaria Executiva do Conselho para que pudesse dar as explicações com relação ao que vem acontecendo aqui. O Conselho solicitou que o Ministério Público da Educação de Belo Horizonte fizesse um ofício para o Conselho solicitando parecer, porque o Ministério Público, fazendo a provocação, andaria mais rápido. Então, nós já encaminhamos isso para o Ministério Público. O promotor ficou de fazer o mais rápido possível esse encaminhamento solicitado. No TCE, nós fizemos também denúncia de tudo e estamos pedindo uma reunião com o presidente, ainda não conseguimos. Também no TCE, nós entramos com uma ação para readaptação funcional. Por quê? Porque tem um tag do prefeito de Belo Horizonte, o tag é um termo de ajustamento de gestão do prefeito de Belo Horizonte com o Tribunal de Contas, dizendo que a readaptação funcional não teria nenhum prejuízo funcional. Os professores em readaptação funcional manteriam todos os benefícios da carreira, como calendário escolar, aposentadoria especial, etc. e tal. Então, com base nisso, nós fizemos essa ação, dizendo que o município não está cumprindo, uma vez que não autorizou a readaptação funcional a fazer a reposição de greve. Na Justiça, nós entramos primeiro com uma ação civil pública com todas as irregularidades que nós percebemos. Não vou citar aqui porque todo mundo já sabe. Desde o cumprimento dos 200 dias para todo mundo até as pessoas que foram impedidas de fazer reposição, tudo. Esse processo está concluso para decisão. Ou seja, o juiz pode decidir a qualquer momento, mas ainda não decidiu. Entramos também com um mandado de segurança para que a gente pudesse ter uma semana de férias em julho e fizesse reposição depois do Natal. Pedimos liminar, a liminar não foi concedida, foi negado ontem à noite. Entramos com uma ação específica, aí tem que ser pessoal, para a pessoa que está com dificuldade de se manter em função do corte de ponto, esse também está parado. Entramos com uma ação para a pessoa de projeto específico que foi impedida de repor, esse também está parado. No campo da denúncia, fizemos denúncia para o Ministério Público do Patrimônio, fizemos denúncia para o Ministério Público da Educação, tanto de Belo Horizonte quanto para o ProEduc. Essas denúncias, como a gente entrou com a ação judicial, então quando tem uma ação judicial, a denúncia ela fica meio que parada, aguardando o que a Justiça vai decidir e depois esses órgãos definem o que fazem com a denúncia. Se arquivam ou se, mesmo tendo tido uma decisão judicial, se continua a investigação. E aí veio agora em julho essa novidade com relação aos readaptados, onde parte deles estão sendo dispensados para aguardar em casa enquanto a prefeitura olha a situação deles. O que o jurídico do Sindirrede fez com relação a esses trabalhadores? Agora, com relação à situação específica da readaptação funcional, que não tem mais a ver com greve, tem a ver com o que a prefeitura está fazendo com as pessoas todas que estão em readaptação funcional, independente de greve ou não greve. Prioritariamente, as pessoas que receberam o e-mail para que, a partir de agosto, ficassem em casa. Então, com relação a isso, nós fizemos o mesmo roteiro. Fizemos denúncia em todos os órgãos que tratam do assunto. Estamos com as ações judiciais para serem protocoladas, estamos tensionando a prefeitura para que converse sobre isso, porque no nosso entendimento é uma arbitrariedade muito grande e uma ilegalidade, porque não encontramos na legislação nem de readaptados, nem nenhuma legislação do serviço público municipal esse instrumento de colocar o servidor sem trabalhar em casa. Porque prejuízo funcional, o servidor não pode ter a hipótese nenhuma, independente de onde ele está trabalhando ou não trabalhando, não encontramos isso. Ou seja, a SMED estaria criando um instrumento que não existe na lei. E se não existe na lei, não pode ser feito. Então, em função disso, nós estamos tensionando para que haja uma negociação, para que essa ação seja suspensa o mais rápido possível.